Muito bem, bem-vindo ao nosso curso de teologia. Nós vamos ter uma caminhada, vamos ter uma jornada importante para aprender a Bíblia e algumas coisas que são relacionadas a ela, o que poderá melhorar a nossa liderança, o nosso compromisso, até de cristão. Vão ser momentos agradáveis e muito bons. Olha, nosso curso consiste em blocos, são 5 blocos. Cada bloco possui 1 ano de duração. Cada bloco possui 3 módulos. Cada módulo são 4 matérias. Cada matéria, 1 mês. Bom, não preocupe, porque seriam 5 anos de estudo. Mas você vai fazer agora esse bloco e esse módulo. Fica firme pelo menos esses 4 meses. Você vai concluir pelo menos o módulo do básico. Primeira parte do módulo básico. São 3 partes, né? Então, parte número 1, você vai receber um certificado equivalente a este curso ou a esta parte deste módulo, módulo 1 e essas 4 matérias, ok? Vamos começar, então, com a introdução à teologia. Eu vou chamar aqui o screen e você deve ter a apostila com você aí já, né? Nós já enviamos. O monitor deve ter passado para você a nossa apostila. Veja que em cima tem ali o bag, né, que é a Biblioteca Eliseu Gomes, para suprir a parte da didática. Então, o nosso tema é Introdução à Teologia. Vamos avançar aqui para a página que a gente está procurando, para começar já na página que nós precisamos começar, ok? Eu vou ler aqui a minha introdução rapidinho para você ter uma ideia. Qual o porquê desta matéria ser chamada Introdução à Teologia? Gente, a página aí, procure na sua apostila aí, ó, é a página número, vamos lá, aqui, rapidinho, a número 11, tá? A página número 11, ok? Qual o porquê desta matéria ser chamada Introdução à Teologia? Porque esse tema é amplo, abrangente e investigativo e oferece um universo de dissertações, diálogos, estudos e buscas. A proposta dessa introdução à teologia é dar uma cosmovisão, oferecendo ao aluno uma compreensão panorâmica e depois o próprio aluno pode seguir em outras matérias onde esses tópicos serão amplamente abertos e estudados. Desta forma, faz-se um trabalho rico e, ao mesmo tempo, simples. Didaticamente, o aluno tem uma forma de ser motivado quando tem uma clara visão da matéria, mesmo sabendo que são remotas, que voltarão com mais profundidades em especulação em outro período, porque essa matéria se repete de forma mais profunda agora. A todos um bom estudo e que estes pontos salientes da teologia inspire cada vez crescer em conhecimento e em sabedoria. Vamos, então, à parte da primeira aula. É necessário você entender uma coisa, tá? A cada aula você terá que fazer um resumo. O resumo dessa aula você vai mandar no e-mail do Instituto. Esse resumo tem apenas 20 linhas, máximo 30. Não tem cabeçalho, não tem capa, não é trabalho de escola. Aí você vai escrever um parágrafo único e dar a sua visão desta matéria, ou desta aula aí, tá? Porque cada resumo você vai ter uma pontuação. Cada resumo você vai ganhar 1 hora aula. Pensou? Isso no final vai dar para você as horas-aulas, as provas, as aulas de vídeo ou presenciais, darão a você na frente, lá no final do curso, mais de 3.600 horas-aula. É uma coisa, já é como se fosse um mestrado, né? Nós temos também uma prova que nós vamos aplicar a cada aula. Não nessa agora que é introdutória, tá? Mas a cada aula você vai ter uma prova, e essa prova tem só 4 questões. Cada questão equivale a 0,25 de ponto, 0,25. Somando os 4 dá 1 ponto. São 10 aulas, 10 provas, 1 ponto cada uma, você ganhou 10 para você passar na matéria. Mas hoje é a introdutória, hoje não tem prova. Na próxima aula, sim. Aí teremos 10 aulas corridas e aí a conclusiva, ok? Já expliquei aqui a questão da aula. Vamos já. LCM significa leitura complementar de matéria.
Tá? Vamos agora à introdutória da introdução à teologia. Vamos tentar aumentar aqui um pouco mais o screen, para então, dar uma ideia melhor do que estamos lendo aqui para você. Aqui foi muito, podemos voltar. Muito bem. Vamos lá. Introdutórias, a etimologia da teologia, parte 1. Teologia. De uma forma simples de entender, teologia seria do grego logia, estudo, theos, Deus. Portanto, estudo de Deus. No entanto, por ser um estudo de Deus, sua abrangência é de extrema importância, o que dá ao estudo uma responsabilidade augusta. A terminologia em si não caracteriza o peso e a profundidade que o termo nos oferece. Portanto, estudar Deus, ainda que seja inesgotável, pode nos ajudar a compreender sua obra, seu desígnio e sua ação na humanidade. Nossa tarefa é estudar e, ao mesmo tempo, deixar que o Espírito Santo nos conduza na melhor compreensão, pois Jesus disse: ele vos guiará em toda a verdade. João 17, 22. Sendo assim, mais que um estudo propriamente dito, é uma imersão no conhecimento de um ser jamais conhecível. E, portanto, mínima aproximação que tenhamos dele. Para nós é um privilégio, essa mínima aproximação, né? Incomensurável. Você tem do lado aí um desenho, um ícone da pessoa lendo, e tem ali 20 minutos. Você vai em casa depois ler com calma isso aí. Se você tiver essa fonte que eu citei, você pode consultá-la. Você vai ler e reler para fazer o resumo dessa aula, e isso vai dar para você 1 hora a aula de leitura. Você leu o parágrafo, tendo do ladinho, leu, assinale. Aí você dá um X ali, ou um sinal que você leu a matéria. Então é isso aí. Teologia é um estudo de Deus que nos aproxima de Deus pelo estudo, e Deus se aproxima de nós, porque o estudo de Deus vai te levar a ter mais contato com Deus, mais intimidade com Deus, isso vai superar algumas coisas na sua vida. E o mínimo que você puder se aproximar dele é bom, é maravilhoso. Jesus falou que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Então, a verdade de Deus é essa. Eu vou trabalhar o termo verdade na próxima aula, dentro do grego, para você entender que ideia que a Bíblia fala sobre a verdade, algo muito importante. Vamos ler, então, a segunda parte desta aula, que é a revelação. A teologia, o Deus que fala com você, que fala comigo, ele se revela. Revelação. Embora o termo teologia seja emprestado do vocabulário grego, é amplamente abraçado pela comunidade cristã, considerando que o primeiro uso desta palavra foi empreendido por Platão. Em 400, ele viveu de 428 a 347 a.C. Então, Platão foi quem disse pela primeira vez o termo teologia. E com o advento da Septuaginta, a Septuaginta, você sabe que foi aquela tradução da Bíblia, feita por 72 escribas separados lá em Alexandria, pelo Ptolomeu, pelo Filadélfio. Ele pediu que trouxesse de Jerusalém esses escribas, ou amanuenses, né? Pode falar também amanuenses, para fazer a tradução do Torá, vindo do aramaico e do hebraico, para o grego koiné, que foi a língua colocada por Alexandre o Grande na sua ideia de cosmovisão, né, de globalização. A primeira ideia mundial de globalização foi o Alexandre o Grande. Então, vamos lá. Com o advento da Septuaginta, onde os livros do Antigo Testamento foram compilados para o grego, na sequência a teologia logo foi cunhada no vocabulário, tanto judaico-grego quanto no judaico-cristão. A partir de vários estudos, a teologia estabelece uma revelação de Deus para o homem, o que não significa que Deus usa a teologia para se revelar. Ele não possui esta necessidade, e sim, o homem busca conhecer a Deus através da teologia. Nesse sentido, o caminho é do homem para Deus, e não de Deus para o homem, pois o propósito, o núcleo, é o próprio Deus. No entanto, Deus, por sua bondade, permite-se ser revelado à humanidade. Então, Deus não depende da teologia para se revelar. Ele não tem essa necessidade, ele não precisa disso. A teologia é uma ferramenta que faz uma ponte que abre
um conhecimento a respeito de Deus. Mesmo assim, nós não conseguiremos entender quem ele é em toda a sua totalidade. Teremos uma aproximação dentro dos limites da nossa humanidade e da nossa capacidade cognitiva. A partir daí, o que Deus é, como ele é, vai ficar a cargo dele querer ampliar essa revelação. Mas nós temos alguns dados bíblicos, históricos, que nos dão uma ideia a respeito de Deus, da sua obra, dos seus desígnios, daquilo que ele quer fazer. Portanto, é necessário estudar. Mesmo dizendo que Deus não usaria a teologia para se auto-revelar, ele não tem essa necessidade, mas aqui está um ponto para estudar. Veja que o grego vai ser a base, né, de toda essa questão teológica e histórica da igreja, até doutrinária. O que não pode ocorrer é misturar a doutrina cristã com a doutrina grega, que a doutrina grega ela é fundamentada em mitologias. O grego nos emprestou vocabulário, e o vocabulário dá para compreender. O grego ele nasce de uma necessidade comercial, visto que naquela época a linha marítima ampliou todo o fluxo de comércio, tapeçarias, animais, plantas, artefatos de couro, madeira, o que você imaginar, os navegadores possuíam, e eles se encontravam nos portos, e a língua era um grande problema. O grego foi uma língua a partir da ideia fenícia, da escrita, né? Apesar que a escrita tem uma parte com os chineses, uma parte com os egípcios, uma parte em hierógrafos, outra parte cuneiforme, sinais que se desenvolveram até chegar na letra em que usamos hoje. Foi feita uma linguagem universal para que os portos se comunicassem, preços unificados, matérias, artefatos, e assim facilitou o comércio. Nesse bojo entrou a teologia, e entrou também a historicidade da igreja. E aí o grego serviu como base para a explicação. Tanto é que quando a igreja nasce, ela nasce dentro da plenitude dos tempos. Nós vamos estudar isso no próximo módulo, que é a historicidade. Ela nasce dentro de uma coisa linda que é a comunhão dos povos. E tantas as estados romanas, Deus usou Roma para construir estados, para depois a igreja fluir, né? O evangelismo. E o grego como a linguagem. E a contribuição judaica foi o monoteísmo. Então, são 3 grupos que contribuíram para o nascimento da igreja de uma forma excelente. E entre eles está o grego. Então, na verdade, a teologia é uma revelação de Deus. Deus se revelando ao homem, não por necessidade, mas por misericórdia, que somos nós para exigir essa revelação de Deus. Não é mesmo? Ok. Vamos agora ao contexto humano da teologia. A teologia é sobre Deus. Todavia, o centro de sua atenção é a humanidade. Millard J. Erickson disse: a teologia é elaborada no contexto da cultura humana. A teologia, especialmente em seu sentido avançado e técnico, deve relacionar os ensinos das Escrituras com os dados encontrados em outras disciplinas que lidam com o mesmo assunto em questão. É para se pensar, né? O único perigo que se corre é ter uma leitura diversificada ao ponto de anular a pessoa de Deus. Como, por exemplo, quando Israel entrou em Canaã, já havia um deus El lá, o El Cananita. Israel veio com o El, mas o El Cananita tinha uma mulher chamada Zera, teve filhos com ela. Isso na mitologia cananeia. Inclusive, o pessoal acusa o Evangelho, acusa a Bíblia de Deus ter uma mulher. Não era esse Deus, não era o nosso Deus, era o Deus de Canaã. E quando chega Israel com o mesmo nome, El, mas El não tinha uma imagem, o Deus Israel era monoteísta. A explicação é que, para os cananitas, eles eram enoístas. Enoísta é quando há um Deus principal e vários deuses ao redor. Chama de enoísmo. Então, como eles tinham um Deus para cada coisa, um Deus para a guerra, um Deus para a fertilidade, um Deus para isso, para aquilo, embora a mitologia não havia Deus coisa nenhuma, mas enquanto o cananeu tinha um Deus para cada coisa, Israel tinha um Deus para todas as coisas. E aí vem a palavra El Shaddai, Deus todo-poderoso. Ele é todo poderoso. Ele é poderoso em todo o seu sentido de ser Deus. Voltando à leitura da apostila, não obstante
a ela ser abstrata, não faria sentido a teologia ser algo amplamente fictício, pois seu sentido de ser se concretiza dentro do habitat humano, uma espécie de uso de linguagem e cultura para trazer à sociedade a consciência da presença de um ser divino, porém mostrando sua identidade enquanto se faz conhecido pela humanidade. Uma ação divina com profundidade humana. Então, no contexto humano, ser Deus é também usufruir da cultura antropológica e nela se revelar como Deus. Até porque a linguagem que é usada. Nós temos a teofonia, temos o antropoformismo. Então, os meus olhos estão atentos, mas Deus, ele é espírito, ele tem olho. A minha mão está sobre... É uma linguagem humana. E dentro dessa linguagem humana, da cultura humana, se cria uma teologia para a compreensão. Por isso que pode, às vezes, confundir. Às vezes pode haver confusões, por causa dessa questão de acoplar a cultura, a explicação e extrair elementos da cultura para se explicar quem é Deus. Tem que ter muita base bíblica e muita comunhão com Deus para fazer algo que não venha desvirtuar ou desnortear o assunto principal, que é a pessoa de Deus. Então, esse é o contexto humano. Eu quero só repetir o que o Erickson falou, que é muito importante. A teologia é elaborada no contexto da cultura humana. Ela é elaborada no contexto, por exemplo, ela toma como base a cultura humana para se revelar e aí criar, né, a compreensão mais perto. Nós usamos um termo técnico chamado razoabilidade máxima, para criar uma razoabilidade máxima a respeito deste contexto. Vamos à outra parte e última dessa aula, que é a investigação e compilação. A construção da teologia é concebida a partir das narrativas in loco, observando uma coerência de fatos entrelaçados. Desde o primeiro século, a sua primeira construção foi obtida de testemunhas oculares, as quais foram contando os fatos, milagres, ensino. Porém, com o surgimento das perseguições contra os cristãos, a necessidade de levar a palavra de Deus para lugares distantes, o zelo por um evangelho mais ortodoxo possível, a teologia passou a ser um núcleo constante de discussão, de ênfases retóricas, apologias, refutação. A partir deste momento, o nome tronco permanece, mas os ramos se multiplicaram, como, por exemplo, a teologia da Trindade, teologia da graça, teologia arminiana, teologia calvinista, teologia da prosperidade, embora tenha algumas aqui que são perigosas, né? Mas é ramificação, interpretações errôneas de que usa como teologia. Eu tenho que mostrar os dois lados, né? Eu não posso aqui, como professor, ficar de um lado só, embora eu tenha o meu lado. Mas aqui é dar os dois lados e deixar o aluno escolher o que está mais perto, o que está mais próximo de uma compreensão mais tranquila. Então, a partir do momento, o nome tronco permanece, mas os ramos se multiplicam. Então, já falei, teologia da Trindade, teologia da graça, teologia arminiana, teologia calvinista, teologia da prosperidade, teologia liberal, teologia progressiva, teologia conservadora. Desta feita, o termo tomou uma proporção gigantesca na história da cristandade. Nessa investigação e compilação, você vai ter essa nuance, né? esse leque de abertura. Como eu já falei, há coisas que não cabem para nós. A teologia liberal, por exemplo, trouxe muitos males. Foi ela que destruiu a Europa. A Europa hoje é um continente que não crê mais em Deus. Tem lá cristãos, tem igrejas, tem ministérios, mas não é como antigamente, onde fora o berço, né, da cristandade, o berço do avivamento, o berço da teologia em si. Mas com a aparição da teologia liberal, alguns pontos conservadores foram abertos, isso foi abrindo precedentes. E aí, aos poucos, a igreja foi perdendo a sua essência, o evangelho perdendo a sua essência, a pregação de santidade foi esquecida, e aí nós vamos ter um sério problema
para evidenciar o contexto cristão nos países da Europa. De se lamentar um fato como esse, porque outrora foi feito lá, né, era o berço de tudo que eu estou falando aqui. De lá que vão sair as primeiras missões. Começa por Jerusalém, depois a Ásia Menor, depois concentra-se na Europa. Aqui mesmo no sul do Brasil, na Argentina, muitos missionários ingleses da igreja anglicana vieram para cá trazer. Veja que mesmo com a predestinação, onde a pessoa, no estilo calvinista, já está direcionada ao céu ou ao inferno, mesmo assim, Calvino enviou um grupo de missionários aqui para o Brasil. Em 1557, um navio chegou aqui com o capitão Colony e o Villagaion, trazendo 14 missionários custeados pela Igreja de Genebra. Olha, o primeiro investimento missionário no Brasil foram os huguenotes, foram os protestantes vindo lá do Calvino. Calvino conhecia o nome Brasil. Interessante, eles que pregavam que a pessoa, uma vez salvo, já nasce perdido, cada predestinação, né? Que é uma cultura que eles têm. Eles vieram trazer aqui o Evangelho. Então, de certa forma, a teologia ela atingiu essas grandes proporções, porque também você sabe que ela está inserida na cultura. E isso está ligado à filosofia, ao humanismo, à antropologia. Tudo isso resume mais ou menos o que é a teologia. Nós estamos passando aqui 4 pontos importantes dessa aula. A teologia em si, a sua etimologia, de onde ela procede, de onde ela vem, o que ela propõe, qual é o sentido razoável máximo dela. E também temos a revelação, porque Deus não necessita de teologia para se revelar, mas ele se revela através da teologia. É no estudo do Theos, de Deus, é na profundidade, é no mergulho nessas questões que a gente vai entender qual seja esse propósito. E aí nós estamos colocando a palavra de revelação. Não que Deus tenha obrigação de se revelar também. Essa questão de conhecer a Deus é muito relativa, porque quem é a pessoa que pode no mundo dizer eu conheço Deus perfeitamente? Mas que você o conheça, você nunca vai conhecê-lo. Porque Deus, primeiro, que é um ser incriado. Segundo, porque conhecer a Deus, você pode ir se aproximando. Você vai lá, quando você acha que já sabe muito, que já conhece muito, você vai ter mais um caminho. Eu fiz doutorado em divindade nos Estados Unidos e não aprendi nada sobre Deus. Quando eu falo nada, é porque, em virtude do que ele é, eu não sei nada. Hoje eu vivo a máxima de Sócrates, né? Eu só sei que nada eu sei. Porque você vai se aprofundando na matéria, você vai tentando conhecer a matéria, você vai encontrar muito mais subsídios, além daquilo que você já tinha. Então, a revelação é nesse ponto. Ela é ampla e restrita. E, segundo meu amigo Dr. Nelson Aldeir Rocha, ela é progressiva também. Não progressiva no sentido pós-moderno do liberalismo cristão. Mas no progressivo no sentido de aprofundar e de mais leques de informação, de instrução, de sabedoria. Portanto, quanto mais você aprofunda na teologia, mais você tem revelação. É a coisa assim, quando eu fiz o meu curso de doutorado em divindade, em teologia, eu achei que no começo do curso que eu sairia muito mais cátedra e tal, fora de série, coisa. Gente, sim, tem muita coisa, inclusive muita coisa que está aqui nesse curso, mas não tem como dizer conheço Deus em sua profundidade. Você pode ter uma profundidade com Deus, mas conhecer em sua profundidade, você não conseguiria viver na Terra, você teria que ser recolhido pelo Senhor. Aí nós temos ainda o contexto humano. Esse contexto é muito importante você pensar. A teologia não foi jogada do céu na terra. A teologia não foi um achado arqueológico. A teologia não foi alguém que pensou a teologia. Isso aí eu falando. A teologia tem todo um respaldo sinergético da
da atuação humana com a atuação divina. Ambos estão interligados. Você lembra quando Jesus caiu com o peso da cruz? E Simão Cirineu veio ajudá-lo? Ali nós estamos vendo uma sinergia. Deus oferecendo Cristo Salvador e a cruz, objeto para a transição do pecado e a salvação. E aí permite que um homem venha ajudar Jesus. Não que Simão Cirineu tenha poder de nos salvar, porque ele levou a cruz com Cristo. Não. Ele se aproximou da cruz e carregou um pouco com Jesus. Ou seja, na ideia do Evangelho, um Deus se aproxima do homem e lhe oferece salvação. Um homem que pecou e carece de salvação se aproxima de Deus recebendo essa oferta. Aqui eu tenho o acontecimento da salvação. Quando há arrependimento, há reconhecimento, Deus oferece uma parte, o homem entende, dá o seu passo, os dois se juntam, e aí o pecado é destruído, a salvação é construída, a vida eterna está garantida ao lado de Deus, quando outrora estava garantido ao lado de Satanás. Então a teologia, na verdade, a teologia também, ela está dentro do bojo da palavra religião, que a religião praticada hoje pelo mundo, né, afora, a religião que se vive hoje, ela mata, ela separa, mas a palavra religião em si, ela é bonita, relicare. No latim significa religar. Então eu estou me ligando de volta a Deus, o que eu perdi lá no Éden. E Deus está se ligando de volta a mim. Aí a teologia estuda esse momento. Por isso que no contexto humano, ela é muito importante, porque Deus se revela para os humanos na linguagem humana, para ele entender. Deus usou profetas, sacerdotes, pessoas no passado, para mostrar a sua presença através de coisas. Quando ele abençoava um rebanho, ou quando ele destruía o rebanho também por punição, quando ele fazia Israel ganhar uma guerra, ou ser punido por uma guerra por causa da desobediência, você vê que está ali sempre o contexto ligado a Deus. Pergunto, Davi não poderia, aliás, Deus não poderia derrubar o Golias sozinho, sem precisar de Davi? Mas não. Deus permite que Davi apareça, coloque uma funda, jogue a pedra. Aí entra a palavra de Deus. É o caso de Raabe também, que os espias foram lá, conversaram com ela, fizeram um contrato, ela permitiu os espias lá na terra. Quando veio de Deus a punição para aquela região, para aquela cidade, todos os muros caíram, menos a casa de Raabe, que ali havia um pacto, um concerto. Então você vai sempre ver essa interação. O homem Deus, Deus o homem Deus, Deus o homem. Isso é teologia. Essa aproximação dos dois, ok? E aí a gente termina essa aula com a investigação e a compilação, dizendo a você que é uma fase muito cautelosa, porque a teologia ela pode tomar alguns caminhos desnecessários, de acordo com a visão de quem a instrui. Quem usa a teologia para fazer controvérsias, contradições, muitas vezes ele tem base mesmo para isso. Mas, no fundo, não é isso que Deus queria. Deus queria uma revelação de si mesmo para o homem, para a igreja, primeiro para Israel, depois para a igreja. Nós temos aquele caso, por exemplo, do Elohim. Elohim era El, aí colocou o Rim, Elohim, que é um plural no hebraico. Significa que há mais de um. Embora Israel não tinha a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus só mostrou para eles que tinha mais de um. Eles não questionaram, até porque não sabiam o que era aquilo. O que Israel teve na dúvida, a igreja teve na revelação da teologia. Porque é a igreja que Deus se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E cada um na sua área distinta, né? Cada uma operando de uma forma. O Pai oferece salvação. Espírito Santo converte o coração do homem. Jesus salva o homem com o seu poder. Os três trabalham em conjunto. Eu costumo dizer que são três evidências maravilhosas. Primeira, Jesus tira o pecador do mundo. Segundo, o Espírito Santo tira o mundo do pecador. E terceiro, Deus tira o pecador da terra. Em termos melhores, bom, já terminamos aqui o screen.
Eu vou parar aqui de compartilhar para voltar à minha tela. Em termos de mais escatológicos, poderíamos dizer o seguinte, que Jesus tira a igreja do mundo. Isso chama-se salvação. O Espírito Santo tira o mundo da igreja. Isso chama-se santificação, porque ele vai tirar tudo que não presta, todo o ranço que veio, vai converter aquele coração em outro coração. Aí eu tenho a segunda parte. A terceira, Deus tira a igreja da igreja. Ou seja, nem todos que me chamam Senhor, Senhor serão salvos. Precisa conhecer teologia. Aí você tem a primeira, que é Jesus tira o mundo. Jesus tira a igreja lá do mundo. Jesus tira a igreja do mundo. Ele converte, a palavra dele converte as pessoas. Vindo para a igreja, agora o Espírito Santo entra e tira o mundo da igreja. Olha, Jesus, pela salvação, tira a igreja do mundo. Há uma igreja lá no mundo. Ele vai tirar essa igreja. O Espírito Santo tira o mundo da igreja. Ele santifica. As pessoas param de fazer coisas erradas. Como disse Paulo, né? Eu fazia coisa de menino, mas agora não sou mais menino, não faço mais coisa de menino. Então, o Espírito Santo vai trabalhar esse ranço, vai tirar os ranços, vai tirar todas as dúvidas que tem, sabe, as mazelas, os pecados, vai trabalhar a santificação, que para nós, a santificação ela é processual. Ninguém tem santificação da noite para o dia. Ela é processual, ok? Finalmente, Deus tira a igreja da igreja. No arrebatamento, Deus vai arrebatar, não é a igreja metodista leana, não é a igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Comunidade da Graça, Comunidade da Fé, quando a igreja metodista livre, quadrangular, não importa o nome da igreja, igreja Nazareno, quando ele voltar, ele vai tirar a igreja da igreja, porque a igreja dele não são essas placas. As placas não querem dizer muita coisa. Se placa fosse importante, estava para dentro da igreja, não para fora. Então, Deus não busca as placas. Ele tem os seus servos e as suas servas dentro de cada uma dessas igrejas. Aí ele tira a igreja. Ok? Bom, essa é a primeira parte da introdução à teologia. Você entendeu o porquê do termo teologia, theos logos. Você entendeu o porquê que ela está inserida dentro do contexto humano. Você entendeu também a questão da revelação, que Deus se revela através da teologia, embora ele não precise disso. A teologia é uma ferramenta para que haja essa compreensão maior de Deus. E aí você tem todo o contexto humano envolvido, porque seria, se não fosse assim, seria um Deus lá em cima, bem distante, um homem aqui embaixo, e de vez em quando uma lembrança. Não. Deus ele quer se incorporar ao nosso dia a dia, à nossa vida, se incorporar ao nosso sistema de vida, fazer disso a sua presença algo que vale a pena viver e se direcionar por ela. Por isso que é importantíssimo o estudo da teologia, porque nesse campo você vai ter consistência para entender melhor. Amém? Então, espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Nós vamos agora para a nossa prova. O seu instrutor está aí para aplicar essa provinha agora. Você tem aí 4 questões para responder. O monitor já tem um gabarito da resposta certa. Qualquer reclamação, fale com a gente. Não tem problema nenhum, não. Para te ajudar. Se você acertar as 4 questões, você vai ter aí 1 ponto. Na verdade, ainda não é agora, é na próxima aula. Eu estou aqui adiantando para você entender melhor onde eu quero chegar. Na próxima aula, agora você vai ter mais uma aula, que vai ser a primeira. Essa aqui foi introdutória. Agora você vai ter uma de 10 que virão, e depois a conclusiva. Logo após essa aula, você vai ter aí essa prova, que 0,5, 0,25, acertar uma, você tem 0,25. Se você acertar uma segunda questão, você tem 0,50, certo? Se acertar mais uma questão, você tem 0,75, seria 7,5. Se você acertar as 4, você tem 1 ponto. Como são 10 provas, cada uma 1 ponto, você vai ter os 10 pontos que você precisa para passar
de matéria, até o 7º, né? Você pode até ter 7 pontos. Se mesmo assim você não conseguir atingir a sua meta, então nós vamos te dar um trabalho. Não esqueça agora de fazer o resumo desta aula. Se não puder agora, faça em casa. Apenas 20 linhas. Mínimo 20, o máximo 30. Faz, escreve, né? E manda para o e-mail do Instituto. Eles vão arquivar na sua pasta esse material. E com esse material vai também aplicar a sua nota que você vai ter na próxima aula. Muito obrigado por estar conosco até agora. Vamos agora, quem sabe, ter uma pausa aí. Não sei se vocês vão fazer uma pausa. Se não, já continua na próxima aula. Deus abençoe. Um abraço aqui do professor Eliseu Gomes. Até a próxima. Amém.